Você já se perguntou se os recentes eventos globais são os sinais do fim dos tempos? Exemplos das enchentes e tempestades que temos hoje. Será que estamos à beira do arrebatamento? Vamos descobrir juntos o que a Bíblia e a escatologia têm a dizer sobre isso. Então, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal com esse tema fascinante e urgente: os sinais do fim dos tempos e o retorno de Jesus Cristo. Vamos analisar aqui as profecias bíblicas e os sinais que muitos indicam e acreditam que estamos nos últimos dias. Há duas palavrinhas aqui que precisamos decifrar: escatologia e arrebatamento. Escatologia é o ramo da teologia que estuda os eventos finais da história do mundo e do destino final da humanidade, conforme descritos nas escrituras religiosas e também em outras tradições espirituais. Esse termo deriva das palavras gregas skatos, que significa último ou fim, e logia, que significa estudo ou discurso. Portanto, escatologia refere-se ao estudo das coisas finais ou últimas, é o que estamos estudando juntos hoje. No cristianismo, a escatologia frequentemente inclui a crença nessa segunda vinda de Jesus Cristo, que retornará para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino eterno. São exemplos de escatologia no cristianismo o livro do Apocalipse, do Novo Testamento, que descreve a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento final e a criação de um novo céu e uma nova terra. Jacob Lorber, um místico cristão do século XIX, escreveu extensivamente sobre temas escatológicos em suas obras, abordando visões e revelações sobre esse fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Esses escritos de Jacob Lorber oferecem uma interpretação espiritual profunda desses eventos finais descritos na Bíblia, e é o que falaremos hoje, daqui a pouquinho. Arrebatamento é outra palavrinha que significa uma ideia de que os crentes serão levados ao céu antes de um período de tribulação na terra. É uma crença escatológica comum entre muitos grupos cristãos. É um conceito teológico presente no cristianismo e particularmente nas correntes evangélica e pentecostal. Refere-se ao evento em que Jesus Cristo, segundo a crença, retornará à terra para levar os crentes vivos e os ressuscitados diretamente para o céu antes de um período de tribulação e julgamento final. Feitos estes esclarecimentos, quais são esses sinais do fim dos tempos? Alguns eventos globais recentes, como os desastres naturais, os conflitos armados, as crises econômicas, têm levado muitos a acreditar que o retorno de Jesus está próximo. A Bíblia menciona guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares e uma intensificação do mal. Esses são os sinais que Jesus Cristo nos advertiu para observar. Será que estamos vivendo esse momento agora, os últimos dias nossos? Como a crença da segunda vinda de Cristo afeta a nossa fé? Independentemente de sabermos se estamos ou não no final dos tempos, o mais importante é saber como você está vivendo agora. Quais são as suas prioridades nesse momento? O que mais me deixa impressionado é ver que há pessoas numa correria danada, uma correria desenfreada, tentando acumular riquezas materiais, sendo que não levaremos nada, absolutamente nada de material dessa vida terrena para o outro plano após a nossa morte física. Em meu curso completo da Escola Transmite Fé, eu falo muito sobre isso. Ou seja, qual o sentido de viver essa vida terrena como se nunca fôssemos morrer, sendo que nossa vida continuará no outro plano, sem nenhuma das nossas posses materiais aqui.
Lá no meu curso eu falo de questões mais veladas e secretas, e caso tenha interesse, o link do curso está aqui na descrição desse vídeo, como também no comentário fixado. Escreva para mim aqui nos comentários. Estamos realmente vivendo o final dos tempos? Tudo indica que sim. Imagine se o nosso planeta Terra acabasse hoje e você com a certeza da imortalidade da sua alma, vai continuar vivendo. E você tivesse acabado de migrar nesse momento para outra esfera. Como seria essa sua nova vida? O que você está fazendo hoje que favorece o que irá viver na próxima etapa? Aqui eu falo sobre o cristianismo dessa forma direta e objetiva, porque acredito que esse tema mudará para sempre a sua percepção sobre a imortalidade da alma, caso ainda tenha dúvidas. Aproveite, dê um like no conteúdo se você também compartilha dessa minha crença. Lá em Mateus 24, de 15 a 28, o Senhor diz: quando virdes o abominável devastador, predito pelo profeta Daniel, instalado no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para pegar o que estiver em casa. Quem estiver na lavoura, não volte atrás para pegar o manto. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tamanha aflição como jamais houve desde o princípio do mundo, nem haverá. Como é que a gente pode entender essas escrituras? Com as revelações de Jacob Lorber, tudo fica mais claro, tentando interpretar esses trechos da Bíblia. Não é só tentando, porque é o próprio Jesus que esclarece na obra Prédicas do Senhor de Jacob Lorber. Jesus, ele mesmo revelou isso no século XIX. Vamos ver? Abre aspas. Os fenômenos da natureza, acidentes e moléstias que precedem tal época são as últimas tentativas de salvar o que puder ser salvo para evitar que todos sufoquem no lodo do egoísmo. Somente por meio de desgraças e provações amargas, o orgulhoso coração humano se rende. Continua Jesus. A verdade terá que se mostrar como realidade, para não haver ilusão. Só assim ela curará. Se o mundo se mostrar em sua veste passageira do engano, quando repelir a criatura como escárnio, então o Espírito exercerá sua influência, despertando pensamentos melhores e sentimentos mais puros. Deste modo, tenho que conduzir o homem para ele conhecer o verdadeiro valor das coisas, encontrando aquele que é a paz perene. Subentende-se haver tentativas crescentes para pressionar o homem com todos os meios possíveis. Que ironia, vingança, perseguição atingem os fiéis, que os profetas falsos e os verdadeiros procuram insinuar o povo, e que no final se dará uma total confusão das noções entre a maioria. Continua Jesus. Todas as minhas advertências não surtirão efeito em muitos, e só poucos se converterão, como no dilúvio aconteceu. Entretanto, a maioria agradecerá de eu ter salvo dessa ruína geral, embora por recursos drásticos. Minhas palavras eram eternas e sempre o serão. Não penseis que vim apenas por vossa causa, que suportei tudo pelos habitantes terrestres. Minhas ações pertencem ao infinito. A Bíblia contém, diz Jesus, parte de minhas palavras. Não se destina somente para vós, pois pertence à criação total. Mesmo que milhões de mundos ainda ignorem minha existência, tempo virá em que essas palavras divinas chegarão junto deles, sendo compreendidas segundo sua educação espiritual. Então desaparecerão a casca dura da letra e a compreensão literal.
e o sentido puro e profundo das palavras divinas, claras e luminosas, compreensíveis para toda a criação, exclamará: amai-vos. Por amor criei o mundo, por amor realizei o maior ato de humildade e por amor purifiquei a humanidade com aflições e sofrimentos, para que minhas palavras continuem sempre verdadeiras. Após o horror e devastação, o sol da graça iluminará para todos em seu brilho total. Quando a atmosfera espiritual estiver purificada de todos os miasmas nocivos, tudo se preparará para uma vida nova e ativa. Amém. Fecha aspas, Jesus. Após essas profundas palavras esclarecedoras de Jesus, dentro das novas revelações de Jacob Lauber no século XIX na Alemanha, eu finalizo dizendo que os sinais do fim dos tempos incluem guerras, desastres naturais e crises globais. Para os crentes, esses eventos são um chamado à preparação e à renovação da fé. E para os não crentes, são um convite à reflexão. O que você acha sobre esses sinais? Compartilhe suas ideias aqui nos comentários e não se esqueça de inscrever-se no canal. Inscreva-se para mais conteúdos, ative o sininho, recebendo novos conteúdos sobre profecia bíblica e eventos atuais e a imortalidade da alma. Continue a assistir o nosso próximo conteúdo que transmite inspiração, esperança e reflexão sobre o sentido da vida. É a palavra que transmite fé.